Imagine isto por um momento. Existe algo incrivelmente simples, mas profundamente poderoso, que a maioria dos homens ignora completamente sem sequer se dar conta. E quando um homem finalmente entende isso e começa a viver de acordo com esse princípio, algo dentro dele muda. É como se um interruptor invisível fosse acionado na mente das mulheres. De repente, elas começam a vê-lo de uma maneira completamente diferente. O estranho é que a maioria dos homens passa a vida inteira sem nunca descobrir isso. Então pergunte a si mesmo: você é um deles? Se você ainda está ouvindo, provavelmente é porque não quer fazer parte dessa maioria. Você está buscando algo mais profundo? Deixe-me compartilhar uma história que explica isso claramente. Não se trata de truques baratos ou táticas chamativas. Trata-se de uma mudança interna, uma transformação silenciosa que muda a maneira como você se move pela vida e a maneira como os outros, especialmente as mulheres, reagem a você. Era uma vez um homem chamado Marcos. À primeira vista, ele parecia completamente comum. Não havia nada de especialmente notável nele. Como muitos homens, ele se preocupava constantemente com a opinião dos outros. Ele buscava a aprovação onde quer que pudesse encontrá-la. Elogios, atenção, validação. Ele acreditava que essas coisas finalmente o fariam se sentir completo, mas por mais que se esforçasse, ele ainda se sentia invisível, especialmente quando se tratava de mulheres e respeito social. Então, um dia, algo mudou em Marcos. Não foi por causa de um discurso motivacional ou algum truque moderno de autoajuda. Ele descobriu uma ideia antiga, algo atemporal que sobreviveu através das gerações: o estoicismo. No início, ele teve dificuldade para entendê-lo. Ele se perguntava como uma filosofia de séculos atrás poderia ajudá-lo com confiança ou atração no mundo de hoje. Mas quanto mais ele se aprofundava, mais tudo começava a fazer sentido de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. O estoicismo ensina uma verdade simples, mas poderosa. Concentre-se no que você pode controlar e deixe de lado o que você não pode. Pense nisso por um segundo. A maioria dos homens é governada por suas emoções. Eles reagem impulsivamente, ficam com raiva facilmente, tornam-se inseguros, defensivos e dizem coisas das quais se arrependem depois. Eles buscam constantemente reações e aprovação de outras pessoas. As mulheres percebem isso imediatamente. Elas sentem a instabilidade. E, honestamente, isso não é nem atraente nem reconfortante. Um homem estoico se destaca porque reage de forma diferente. Quando as coisas dão errado, ele não entra em pânico. Quando todos ao seu redor perdem o controle, ele permanece calmo. Imagine uma sala cheia de barulho e caos, pessoas discutindo, emoções à flor da pele, e lá está você, calmo, centrado, firme como uma montanha que se mantém inabalável no meio da tempestade. Esse tipo de força silenciosa naturalmente atrai a atenção. As mulheres a reconhecem instantaneamente. Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais respeitados, disse certa vez que controlamos nossas mentes, não os eventos externos. No momento em que você realmente entende isso, a verdadeira força começa a surgir naturalmente. Quando você para de buscar validação e começa a viver de acordo com seus próprios princípios, algo poderoso acontece. Você não precisa mais da atenção de ninguém. E, ironicamente, é aí que as pessoas começam a lhe dar atenção, inclusive as mulheres. Esse tipo de confiança autêntica fala muito mais alto do que qualquer comportamento forçado ou artificial. A maioria dos homens nunca atinge esse nível porque reage a tudo ao seu redor. Um comentário grosseiro arruína o humor deles. Um dia ruim muda toda a sua atitude. Eles carregam a frustração para onde quer que vão. Um homem estoico, por outro lado, primeiro pausa. Ele se faz uma pergunta simples: isso realmente merece minha energia? Na maioria das vezes, a resposta é não. A capacidade de escolher a calma em vez do caos não é apenas atraente, como também inspira profundo respeito. O estoicismo não se trata de suprimir emoções ou fingir que nada o afeta. Trata-se de dominar suas reações. Trata-se de saber quando falar e quando permanecer em silêncio, quando agir e quando deixar as coisas para lá. Trata-se de encontrar paz em um mundo que constantemente tenta abalar seu equilíbrio.
As mulheres admiram isso porque reflete estabilidade, maturidade e liderança em momentos de incerteza. Marcos começou a praticar esses princípios todos os dias. Ele se concentrou mais em suas ações em vez de se preocupar obsessivamente com a opinião dos outros. Ele parou de buscar validação e começou a viver de acordo com seus próprios padrões. Lentamente, tudo começou a mudar. As pessoas começaram a prestar atenção quando ele falava. As mulheres começaram a notá-lo sem que ele sequer tentasse. Ele não se tornou mais barulhento ou extravagante, ele se tornou mais quieto, e essa confiança silenciosa fez o trabalho por ele. Esse é o paradoxo que a maioria dos homens nunca entende. E aqui está a verdade incômoda. A maioria das pessoas ouvirá uma mensagem como essa, se sentirá inspirada por alguns minutos e depois voltará aos seus velhos hábitos. Mas se você ainda está aqui, significa que você quer algo diferente, você quer se destacar da multidão, você busca respeito, não apenas atenção. Então comece agora. Da próxima vez que a vida lhe lançar o caos, pare por um momento, mantenha a calma, respire, responda com controle em vez de emoção, porque a verdadeira força não se encontra no barulho ou na agressão. Ela se encontra no homem que permanece firme enquanto todos os outros se perdem.